O Chucrute FC é um podcast em parceria com Alemanha FC, Fußball BR e Rádio MW. Moin, hallo, servus! Eu sou o Vitor Lederman e estou aqui mais uma vez para a gente comentar o que aconteceu de melhor na terceira rodada da Bundesliga aqui no Chucrute FC. Pois é, meus amigos, a Bundesliga aí ainda bem no seu início, mas sem dúvida nenhuma já deu para notar algumas coisas, já deu para perceber o que alguns times vão poder fazer no campeonato ou não vão poder fazer no campeonato, ou pelo menos uma tendência disso. E é isso que a gente vai discutir aqui hoje, né? E para me acompanhar nessa jornada aqui, eu estou com ele, o cara que também costuma aqui no Chucrute falar de segunda divisão, Guilherme Monteiro. Como é que estão as coisas na cidade maravilhosa? Alô, Vitor. Alô, ouvinte do Chucrute FC. Muito bom estar de volta, né? Fiquei 3 semanas fora. Aqui no Rio as coisas estão andando, né? A vida lentamente vai voltando ao normal, né? Eu, inclusive, já me vacinei por duas vezes. Semana passada, inclusive, desfalquei o cast por isso, recuperando da segunda dose da vacina. E as coisas estão voltando, bares, academias com restrições. Pessoas de funcionalismo público daqui a pouco também vão ter obrigatoriedade de poder ter acessos a questões de estar vacinado completamente. Enfim, né, nossa vida está finalmente começando a andar como ela deveria ser lá desde março de 2020. A gente está dando um retorno ao passado, mas um retorno muito bom aí. Espero que todos também, assim como eu e Vitor, esteja bem vacinado, que a gente possa transcorrer nossa vida normalmente. Pois é, exatamente. Quem me segue aí nas redes sociais, né, mais notadamente no Twitter, viu aí que na última quarta-feira, que por coincidência foi exatamente o dia que eu fiquei o que se chama de imunizado, né, ou seja, 2 semanas após tomar a segunda dose da vacina. Foi justamente na quarta-feira, dia que o Duisburg jogava, e 10 mil torcedores, um pouquinho mais que isso, na verdade, 11 mil torcedores foram permitidos na nossa querida MSV Arena, e lá estava eu, depois de 555 dias, para torcer aí para o meu querido MSV Duisburg, as Zebras, na terceira divisão da Alemanha. Assim, sensacional. É uma sensação indescritível poder voltar ao estádio. Eu que, enfim, frequentei estádio a minha vida inteira, foi duro ficar 1 ano e meio, né, basicamente, sem poder ir a estádio. E, felizmente, pude voltar essa quarta-feira, e foi até o que eu falei no meu Twitter: a derrota do Duisburg, ao menos nessa quarta-feira, foi um mero detalhe, porque o clima e a atmosfera que eu vivi no estádio foi algo absurdo. Não estou com isso defendendo que voltem os públicos aos estádios no Brasil, tá? Porque isso aí, acho que no Brasil ainda não é a hora, né? Na Alemanha, inclusive, só está podendo entrar no estádio quem está com as 2 doses ou quem está curado da Covid, em algum momento pegou e se curou, ou então quem apresenta um teste negativo, e com os casos até relativamente subindo, mas bem mais baixos ainda do que no Brasil. Então, quem nessa minha fala aqui viu uma defesa de volta ao público no Brasil, entendeu tudo errado. Não é isso que eu estou defendendo. Com certeza. Eu fiquei pensando como você contou os dias, né? 576 dias, eu também devo estar por isso aí, porque a última vez que eu estive numa arquibancada foi no dia 10 de março de 2020, com o Botafogo e Paraná. A gente venceu com o gol do Luiz Fernando na Copa do Brasil. E foi uma base para a gente eliminar eles nessa fase, que foi a segunda ou terceira fase da Copa do Brasil. E curiosamente, nesse jogo, eu não vi o gol. Eu cheguei atrasado,
15 minutos eu entrei, eu estava subindo a rampa do setor oeste superior, leste superior do estádio Newton Santos. Tava todo mundo vibrando, correndo, igual um maluco, e eu fiquei desesperado e puto comigo mesmo, porque eu perdi a hora e eu não vi o gol do jogo. O famoso tô feliz, mas tô puto, né? Porque teu time fez exatamente, um gol, mas você não exatamente. Mas é isso, perfeito. Não, e rapidinho, eu não contei os dias não, gente. É porque eu tenho uma lista de todos os jogos que eu já fui na vida em estádio. Consegui fazer essa lista um pouco antes até de começar a pandemia. E aí tava lá o último jogo que eu tinha ido do Duisburg antes da pandemia. Tava a data direitinha, aí eu peguei a data de hoje. Tem uma função no Excel que você bota um dia, bota outro dia, ele te dá a diferença de dias. Então, assim, eu cheguei no famoso 555, que foi o número de dias que eu fiquei sem ir ao estádio. E eu espero que agora sejam, sei lá, 10, 15, 20, talvez, não sei. Confesso que eu não conferi quando é o próximo jogo em casa do Duisburg, se eu estarei. Nessa próxima rodada, né? O Duisburg jogou contra o Wiesbaden na quarta-feira em casa, jogou hoje Sim. contra o BVB 2 fora e vai jogar agora em casa. Bom, enfim, depois de passear aqui pela terceira divisão, pela Copa do Brasil, pelo Duisburg e pelo Botafogo, vamos ao que interessa, falar aí dessa terceira rodada da Bundesliga. Vem com a gente. Bom, e hoje eu vou aqui seguir a ordem, basicamente, que a gente vê na tabela dos times aí que, enfim, começando pelo primeiro lugar, o Wolfsburg, não sei se dá para dizer de maneira surpreendente, é o único time até aqui 100%. 3 jogos, 3 vitórias, e na partida desse domingo, acabou de acabar, né? Estamos gravando no domingo, venceu nada mais, nada menos do que o Leipzig, né? Se nas 2 primeiras partidas veio, de certa maneira, uma colherzinha de chá, porque tinha vencido o Bochum e o Hertha Berlim, que não está ganhando de ninguém, a gente ainda vai falar melhor, né? Dessa vez não, dessa vez era um adversário de respeito, era o Leipzig, atual vice-campeão, e o Wolfsburg fez uma partida que eu chamaria de consistente, com um novo técnico, Marco Van Bommel, né, que substituiu o Oliver Gleisner depois aí da briga com a diretoria, com o Jörg Schmatke. E a gente já vê algumas coisas aí no Van Bommel diferente do que a gente via lá com o Oliver Gleisner nesse time dos Lobos. E eu já jogo justamente essa pergunta para o Guilherme. Guilherme, o que você está vendo de diferente no Wolfsburg do Van Bommel em relação ao Wolfsburg do Oliver Gleisner? Lembrando que o Wolfsburg do Oliver Gleisner se classificou para uma UEFA Champions League, né? E agora, ao menos nesse início, vem mantendo o padrão na liderança da Bundesliga. Bom, é uma equipe que marca de forma ainda agressiva, né? Essa talvez acho que é a principal característica marcante de permanência do Wolfsburg, do Glasner e do Wolfsburg do Van Bommel. Mas eu acho que a principal diferença talvez é uma dependência menor do Weghorst. Eu acho que o jogo do Wolfsburg hoje, com os laterais, o Roussillon e o Baku, tem estado mais estáveis do que nas temporadas que o Glasner esteve presente, né? Tanto que o Roussillon pouquíssimo jogou com o Glasner, além das lesões que ele teve, enfim. Ele também não ganhou muita sequência. O Paulo Otávio foi quem era titular. Isso tem sido importante, ele tem sido um escape desse time, nas situações principalmente que o jogo por dentro não encaixa. Então ele tem sido importante, hoje fez até o gol. E eu acho que eu diria que é isso, né? Porque o resto ainda eu vejo muita coisa ainda do Glasner, eu vejo ainda muito peso nessa construção de jogo por meio dos volantes, né? O Arnold e o Schlager. O Schlager, infelizmente, até se machucou sério no jogo de hoje. Então, pode ser aí um problema para o futuro, né? O Guilavogui não tem uma característica tanto assim de construção, é um jogador mais de pegada, mais de marcação. Então é isso. Eu acho que ainda há muitas coisas do Glasner, até porque ainda são 3, 4 jogos de trabalho. E o Van Bommel tem conseguido, pelo menos em pontos, se sair melhor. Porque o Wolfsburg atingiu sua melhor campanha de início de Bundesliga desde a temporada 2008-2009, onde eles foram campeões. Eles somaram 9 pontos em 3 jogos. Pois é, né? Lembrando que esse time era aquele time de Grafite e Dzeko, aquele ataque dos sonhos. Josué era o capitão desse Wolfsburg aí, que
terminou como campeão e no meio do caminho goleou o Bayern de Munique por 6-1, um gol que foi eleito, inclusive, como o melhor gol, golaço da história da Bundesliga, aquele gol que o Grafite saiu driblando meio time do Bayern de Munique e ainda colocou de calcanhar. Né? Me veio essa lembrança aqui, achei que valia a pena compartilhar. Voltando para 2021, saindo de 2009 para 2021, eu concordo basicamente com tudo que você disse. Agora, uma diferença que eu talvez tenha começado a ver nesse time dos Lobos, e isso até se expressa nas primeiras entrevistas do Van Bommel, quando ele tinha se apresentado ao clube, antes dos jogos começarem, ele disse que ia querer um time mais agressivo, porque, assim, é bem verdade que esse time do Gleisner, ele pressionava bastante na frente, mas ele, quando tinha a bola, eu não vou dizer nem quando tinha a bola, mas, assim, ele tinha uma característica mais de um time reativo e uma defesa muito consistente. Lançando muita bola no Weghorst, como você bem falou, né? Um time bastante dependente do Weghorst. E agora não, o Van Bommel, eu acho que ele está valorizando um pouco mais a posse de bola. Tanto é que no primeiro tempo desse jogo contra o Leipzig, o Wolfsburg teve 57% de posse de bola. Era algo que, na temporada passada, eu não imaginaria num jogo diante de um adversário como os Touros Vermelhos. Né? E dessa vez aconteceu. Depois que o Wolfsburg faz o gol, justamente com o Roussillon, e aí você até comparou com o Paulo Otávio, o Guilherme, e vale dizer que eu acho que porque quando, na temporada passada, o Roussillon começou de titular, se machucou, o Paulo Otávio entrou e acabou roubando a posição de titular. Né? Uhum. E pode ser que agora aconteça justamente a mesma coisa, mas no sentido contrário, com o Roussillon roubando a vaga do Paulo Otávio, porque ele realmente começou muito bem e também vi a mesma coisa que você em relação à válvula de escape, né? Mas no segundo tempo, né, se no primeiro tempo teve todo esse 57% de posse de bola, no segundo tempo, a partir do momento que o Wolfsburg faz o gol, aí sim vira um time que basicamente se propõe a defender. Até tem uma chance claríssima com o Weghorst, que ele não costuma errar, num erro de passe do Forsberg, ele o goleiro, né? Ele o Gulaxi, e ele acaba errando. Né? Mas tirando isso aí, foi basicamente o Leipzig indo para cima e o Wolfsburg se defendendo com a capacidade padrão, se defendendo relativamente bem. O Leipzig basicamente já teve chance em bolas paradas. E aí, antes de passar para o próximo jogo, o que está acontecendo com o Leipzig, Guilherme? Ok, tem a questão do Sabitzer, né? Vale dizer, assim, é muito provável, ainda não é oficial, mas é muito provável que ele saia para o Bayern de Munique. Mas assim, a ausência dele nessa partida não pode ser desculpa para o Leipzig fazer a partida não tão boa, que fez até porque na semana passada contra o Stuttgart, em que o Leipzig foi muito bem, o Sabitzer já não jogou, né? E foi muito bem. Então, enfim, um Leipzig ainda bastante claudicante nesse início, com uma vitória e 2 derrotas, sendo que as 2 derrotas foram jogos que eu diria bem abaixo da crítica. Realmente, eu achei realmente um time muito mais limitado, bem diferente do que o Nagelsmann vinha propondo. Né? Eu acho que a ausência também ali dos jogadores do lado de campo, né? Já que o Angelino tá fora, o Halstenberg fora, isso tem seu peso, né? O time do Leipzig também é uma equipe que joga muito pelos lados do campo, e você está tendo que depender muito ali de uma bola longa do Simakan, de um bom passe do Gvardiol, um bom cruzamento, além de, obviamente, né, os volantes, o Tyler Adams, também ser mais participativo na construção. Também, e obviamente, tem o mérito do adversário. O Wolfsburg marcou muito bem. E o Leipzig, toda vez que esteve com bola, foi uma equipe meio perdida, uma equipe que se assemelhava muito mais ao Wolfsburg da temporada passada, por exemplo. Uma equipe que esperava mais a recuperação da segunda bola para poder atacar, e na bola parada queria resolver o jogo. Inclusive o Orban, no final do jogo, perde um gol, uma cobrança de escanteio, chuta a bola para fora e perde uma chance importante para o Leipzig. Eu vi o Leipzig hoje muito dependente da bola parada na partida. Justamente. Bom, falamos então do líder e, no caso agora também do 10º lugar, que é o Leipzig. Vamos para o vice-líder. Falei que ia seguir a ordem da tabela. O vice-líder, pelo menos ainda, não é o Bayern de Munique, e sim o seu xará lá de Leverkusen, né? O Bayer Leverkusen, seu xará, bem entre aspas, tá, gente? Eu sei que um tem um N no final, o outro não tem. Calma que meu conhecimento de futebol alemão já é suficiente para saber essa diferença. Né? Mas, enfim, com essa piadinha aí, o xará lá de Leverkusen, que
depois de ter empatado com o União Berlim na primeira rodada, conseguiu 2 vitórias bastante seguras, né? Semana passada tinha ganho do Gladbach por 4-0 e agora contra o Augsburg fez 4-1, um jogo em que no primeiro tempo só valeu o gol de lambança do adversário, né? O primeiro gol contra do Iago, o brasileiro Iago, que tenta cortar, mas corta muito mal e a bola vai parar nas próprias redes. Depois o Demirbay chuta a bola e aí o Niederlechner cabeceia contra o próprio gol, né? Esse dá até para dizer que o gol talvez tenha sido do Demirbay, estava até em discussão isso. Mas aí depois o gol do Augsburg também, né? Um lançamento em que o Bakker ele tinha o domínio da bola, aí se enrosca completamente com o Gradec, os dois erram, a bola sobra justamente para o Niederlechner, que tinha feito gol contra, agora ele faz a favor, o jogo fica 2-1. E aí no segundo tempo, o Augsburg até teve 2 chances até relativamente claras para empatar, não conseguiu, o Leverkusen já era melhor na partida, fez mais 2 gols, venceu por 4-1, está aí na segunda posição com 7 pontos e 7 gols de saldo. Esse início do Zioane é promissor, Guilherme? Com certeza, né? Eu acredito que seja um Leverkusen ideal jogando com bom nível. Eu sentia muita falta na temporada passada do Palacios e do Arangues em bom nível físico para poder desempenhar um bom jogo. E nesse início de temporada eles têm jogado muito bem. A gente sabe que o Frimpong e o Diaby têm sido os principais destaques, eu diria, pelo menos na minha visão, desse time nesse início, mas eu acho que quem é os principais atores para fazer toda essa estrutura funcionar tem sido os volantes, trabalhando bem a bola, direcionando bem a jogada para o lado do campo. Eu vejo o Leverkusen bem estruturado, também defensivamente, não é uma equipe que talvez seja tanto agressiva lá em cima do adversário, mas é uma equipe que se posiciona e está muito mais próxima defensivamente. E tem evitado muitos erros na saída de bola. A gente às vezes viu o Peter Bosz sendo uma equipe muito agressiva, até mesmo na hora da construção, tentando atrair mais o adversário desde o campo de defesa. Agora não, o Leverkusen também tem uma saída de jogo mais longa, é uma equipe mais segura. Eu acho que o Zioane, nesse início de trabalho, ele tem sido o cara mais equilibrado. Ele conseguiu achar ali um pouco de Heiko Herrlich, dadas as devidas comparações, né? E também um pouquinho de Peter Bosz nesse time, porque o Leverkusen tem jogado bem, ainda que tenha empatado na primeira rodada, enfim. Heiko Herrlich, para quem não lembra, era um time que basicamente fez o Leverkusen jogar de contra-ataque, né? Um time com muita qualidade no pé, mas que só basicamente sabia explorar a velocidade. Não que usar o contra-ataque seja ruim, seja errado, mas acho que é bem o que você falou, né? O time aumenta o repertório tendo o contra-ataque do Heiko Herrlich e também um pouco dos elementos de jogo do Peter Bosz, de posse de bola, de pressão lá em cima. Eu acho que é bem isso que você falou mesmo. Acho também que é um time que, se nas rodadas finais, e até mesmo no jogo contra o União Berlim, eu vi ainda depender muito do Diaby e dos seus dribles ali pelo lado direito, pelo lado esquerdo, perdão. Aí, dessa vez realmente acho que você descreveu muito bem, né? Um time um pouco mais coletivo. E aí eu quero falar de 2 jogadores de maneira mais individual. Em primeiro lugar, o Schick, que o Schick, ele, para quem acompanha a Bundesliga, sabe muito bem que o nível dele na Euro estava acima do que ele normalmente mostra na Bundesliga. E aí o que eu achei legal nesse início de Bundesliga é que ele, de alguma maneira, está conseguindo manter o nível da Euro. Né? 2 gols, uma assistência em 3 jogos. É um início promissor, é um cara que está conseguindo manter a bola ali no ataque, está sendo importante. Acho que realmente, se ele mantiver esse nível que ele teve na Euro e que ele demonstra nesse início de campeonato, o Leverkusen vai ganhar demais com isso. E outro jogador que eu gostaria de citar é o Paulinho, né? O brasileiro, que eu confesso que eu gosto muito por toda a história dele e bem entre aspas, a militância religiosa, né? De religião de matriz africana, que isso ficou bastante explícito nas Olimpíadas. Dentro de campo, ele ganhou a chance de ser titular nos últimos 2 jogos. O Leverkusen fez 8 gols. E, assim, eu não vou dizer que ele desperdiçou essas 2 chances,
mas talvez ele também não tenha aproveitado, porque ele não jogou mal, ele contribuiu ali no sistema ofensivo do Leverkusen, mas você pega 8 gols do time aí, dos Aspirinas, e ele não fez nenhum gol e não deu nenhuma assistência. Assim, não foi um grande destaque. Então, nesse sentido, talvez seja a hora do Paulinho tentar crescer um pouco mais. Não que ele tenha feito jogos ruins, como eu disse. Eu penso sim. É porque, assim, o jogo do Leverkusen, como a gente está falando aqui, passa muito pelo lado direito do campo, pelo Frimpong, pelo Diaby, pelo Demir Baez, descendo e ajudando eles dois. E, às vezes, o lado esquerdo é um lado um pouco mais de velocidade, ou às vezes é explorado. E isso tem dificultado um pouco o Paulo, porque ele pega a bola, tenta partir para cima, aí não tem ninguém para chegar, não tem ninguém para dar apoio, aí ele tendo que resolver sozinho, isso obviamente dificulta também ele ter grandes ações. Mas eu tenho muita confiança agora no Zeuane. O Zeuane passou uma confiança para ele que eu não via no Bosch nas temporadas passadas. Obviamente a gente sempre pode falar do Hannes Wolff, porque além de ele ter ficado pouco tempo, o Paulinho estava machucado. Então, eu aposto muito nisso aí, que o Zeuane está passando uma confiança para ele e ele daqui a pouco vai começar a deslanchar. Eu também, como o Vitor falou, eu gostei muito, obviamente, do posicionamento dele. Também uma identificação, por ser daqui da minha cidade, né, do Rio, né? Pô, ele tem uma faixa, ele da minha, praticamente nós somos da mesma idade, eu acho que ele é um ano mais velho que eu. Eu tenho 20, eu acho que ele tem 21. Ele foi o primeiro jogador nascido nos anos 2000 a fazer um gol no Campeonato Brasileiro, no Atlético Mineiro e Vasco. O Vasco venceu esse jogo no Independência 2-1, golaço dele. Então é um cara que, assim, ele é muito bom jogador, eu sempre gostei dele. E sempre torço muito para que ele vá bem no Leverkusen e consiga grandes feitos aí no futebol alemão. E também, se não fosse no Leverkusen, gente, pelo amor de Deus, gente, ele tem futebol para jogar em uma pá de time aí, por favor, dentro da Alemanha. Eu quero continuar cobrindo os jogos dele. Com certeza, com certeza. E só antes de passar para o próximo jogo, rapidamente falar do Augsburg, que está com um início muito ruim. Assim, um único ponto, é o penúltimo no campeonato. 3 jogos ruins, o Weinzel até agora tentando... Engraçado, né? Tentando fazer muita coisa do que o Herrlich fazia. Olha só, gente, mais uma vez citando o Heiko Herrlich. Porque o Heiko Herrlich recentemente treinou as 2 equipes que a gente acabou de falar, o Leverkusen e o Augsburg. É um jogo... Ele tenta fazer um jogo muito físico e que acaba faltando um pouco de ideia. E pelo menos nesse início não está dando certo. Bom, e seguindo mais um degrauzinho aqui na tabela, o Bayern de Munique fez, sem dúvida nenhuma, o seu melhor jogo sob o comando de Julian Nagelsmann. Eu estou, obviamente, descontando os 12-0 sobre o Bremer, que não são de maneira nenhuma parâmetro, porque quando você joga contra um time da 5ª divisão, assim, vencer de 2-0, eu até diria que é normal. Então, obviamente que eu estou descontando esse jogo. Esse jogo contra o Hertha foi definitivamente o melhor jogo do Nagelsmann, ou melhor, do Bayern sob o comando do Nagelsmann na temporada. 5-0, 3 gols de Robert Lewandowski. Saiu o primeiro hat-trick do polonês na Bundesliga. Fica aquela pergunta, é o primeiro de quantos? Porque o polonês não para, está assim, na melhor fase da sua carreira, que é uma melhor fase que já dura aí umas 2 temporadas. Eu não diria a melhor fase. Eu acho que ele nunca vive de fase. É um cara realmente que é um extraterrestre. Ontem no Twitter eu falei sobre o Terode, ele é exatamente o Terode da primeira divisão. Esse cara é absurdo. É incrível mesmo o que o Lewandowski faz. Enfim. E não só ele, né? Acho que o time inteiro, Musiala mais uma vez apareceu bem, fez um gol, o Thomas Miller. Enfim, acho que o Bayern realmente foi muito bem. E aí quero saber o que você achou aí dessa partida, Guilherme. Eu sei que você também andou cornetando bastante o Hertha com toda a razão. Então está aí o espaço para você cornetar o Hertha aqui no Chucrute e, obviamente, elogiar todos os elogios que tem que se fazer ao Bayern de Munique. Vamos falar de coisa boa, vamos falar do Bayern de Munique. Eu acho que eu ficaria muito feliz com a DFL se deixar mais jogos do Bayern 1h30 e deixar os jogos do Borussia às 10h30 nas sextas-feiras, porque assim dá pra gente ver 2 jogos bem legais. Jogos casados são jogos casados assim que eu fico meio triste, porque é meio foda você perder um jogo de uma equipe super bacana de ver como o Bayern.
Aí assim, e o jogo no início parecia que o Hertha ia dar o ar da graça, né? Os 10 primeiros minutos, o Zelk perdendo 2 boas chances, mas o Bayern logo se estabilizou. Eu achei novamente um jogo muito seguro do Zul. Eu acho que ele tem estado até melhor que o Pamecano que chegou com muita pompa, né? 42 milhões e meio de euros, substituto de Alaba e de Boateng, né? Como principal substituto. Mas é um cara que tem tomado um certo fumo aí dos atacantes, né? O Thuram destruiu ele, o Plea também fez um estrago no jogo contra o Gladbach. Nesse jogo também, ainda que seja por curto recorte, o Zelk foi bem. O Modeste, então, também fez um grande jogo com a camisa do Colônia em cima dele. Ele só foi bem, infelizmente, contra o Haaland, que ali na Supercopa ele jogou um jogo muito bom. Mas assim, tirando os centrais assim do Bayern, os laterais, no Stanisic, eu tenho gostado muito dele. Ele e o Musiala são duas promessas que têm se integrado muito bem nesse time. Foi bem, bom ver o Gnabry depois voltando em bom nível, né? Aquele jogada espetacular do primeiro gol, que aparece muito a qualidade do Leva. Também o Leva muito inteligente, não avançando tanto, dando uma escorada para dar um toque ali para o Davis receber e cruzar depois. Enfim, foi um jogo muito perfeito do Bayern, um jogo que o Bayern gerou jogo por todos os lados, lembrando muito tempo do Hansi Flick. Uma equipe muito intensa, acho que principalmente depois do segundo gol, ali o Hertha sentiu o baque de vez e foi se impondo. Kimmich, Miller, Gnabry, Musiala, Lewandowski, todos no seu auge ali de nível de futebol. Foi realmente uma grande apresentação do Bayern Munique. Eu acho que o que eu mais gostei no Bayern, que eu tenho para falar, é ver o jogo coletivo aparecendo de novo. Isso, e não é um jogo coletivo, e não é um jogo coletivo da temporada 2021, não. É o jogo coletivo da temporada 19-20 que a gente viu. É o auge ali do Hansi Flick e desse Bayern de Munique mais recente. Porque, assim, basicamente foi isso que aconteceu. Eu achei interessante também. Tudo bem que a defesa do Bayern de Munique, tirando nesses 2 primeiros lances aí, com 2 minutos de jogo, em que o Zelk praticamente recua a bola para o Manuel Neuer, né? Aliás, num erro do Goretzka, o Goretzka que em alguns aspectos até melhorou nessa partida, mas de vez em quando ainda acho que ele ainda tá jogando desconcentrado, tá? Não sei, não tá no mesmo nível que a gente já viu ele jogar. Ele erra, né? Ele dá a bola e foi nesses últimos, e tem sido principalmente nesses últimos 2 jogos da Bundesliga. Eu não achei ele tão desligado contra o Gladbach, mas o Colônia, esse jogo foi realmente do meio campo ali, foi quem mais esteve abaixo. Exatamente. Tanto que o Tolisso, quando entrou contra o Colônia, fez um jogo bem melhor do que ele. Sim. Acho que é bem isso mesmo. E nesse lance do Zé, que é ele que dá o presente, né? Ele que toca a bola basicamente pro Zé, que sair cara a cara com o Neuer, só que o Zé que desperdiça. Mas enfim, tirando esses 2 primeiros minutos, aí praticamente a defesa do Bayern não foi testada, né? E aí o que a gente viu com isso? A gente viu o Davis subindo muito, como é de praxe, e tendo menos preocupação defensiva, entre aspas, justamente por essa questão da defesa. E aí, qual é a tendência do Musiala? O Musiala ele acaba caindo mais pelo meio, né? Eu acho que o Musiala ele gosta mais de buscar um meio do que, por exemplo, é o Sané, é o Coman, que são jogadores que vão buscar mais a ponta, a linha de fundo, 1 contra 1. Não que o Musiala não faça isso. O gol da semana passada contra o Colônia. Contra o Colônia foi bem exatamente isso. Ele cruza a bola para o Lewandowski. Não estou dizendo que o Musiala não faça isso e nem saiba fazer. Mas ele tende a buscar um pouco mais o centro do campo. E aí, com isso, funcionou muito bem, porque ele associava muito bem com o Lewandowski, com o Miller. O Gnabry também chegando muito bem. Esse é o Gnabry que a gente quer ver. Acho que ele jogando na direita com o pé natural também acaba funcionando melhor. Ele chegando na área, segundo jogo que ele vai muito bem, né? Já tinha feito 2 gols contra o Colônia. O segundo tempo do Bayern contra o Colônia já tinha sido muito bom. E agora o Bayern repete esse desempenho contra o Hertha Berlim. Realmente muito bem. Fala. Eu só ia acho que a única coisa que eu discordava de você, Vitor, era no sentido tipo desses pontos. Eu acho que a maioria dos pontos do Bayern eles têm 1 contra 1. Eu acho que principalmente quem é mais de drible mesmo é o Coman. O Sané. Não, mas eu concordo com isso. Perdão, porque você falou que o Sané é mais de ir pro fundo, o Coman também, e o Musiala é mais de centro.
Então, Não, é isso aí. sim. Eu acho que Então, o Muzela busca mais o centro e o Coman e o Sané, eles não é que eles busquem mais a linha de fundo, mas eles ficam um pouco mais presos na ponta, digamos assim. Não é que eles não claro. centralizem, não é que eles não cortem para dentro, não é que eles não cheguem na área para finalizar, mas eu acho que o Musiala ele busca mais o centro do campo. É nesse sentido Entendi. que eu disse. Tá. Mas pode Tudo bem. discordar. Não, porque assim, eu vejo, principalmente o Sané, eu acho que o Sané é até mais agressivo nesse tipo de movimento. Tanto que a maioria dos gols do Sané saem dessa forma. Ele partindo muito para o centro e finalizando com aquela perninha dele esquerda que é forte. Então, é isso que eu enxergo. Inclusive, aí, não sei se a gente vai tocar no tema Sabitzer nesse momento, mas já dando um Pode gancho, falar. eu acredito que aí, não sei se as pessoas se lembram, mas o Sabitzer também joga de ponta. Então eu acho que também pode jogar de ponta no caso. Então pode ser que ele possa tentar brecar aí esse bom momento do Gnabry jogando aberto, pode tentar brecar, obviamente o Sané, que já está numa fase Não, bem com detalhe, né? decadente. O Sabitzer seria se for jogar de ponta, seria um ponta com características diferentes da do Gnabry, da do Sané. Sim, sim, seria mais próximo ao Então, Musiala, tá até mais. inclusive. Seria Exatamente. um Musiala, ou realmente até uma característica independente, né? Porque é um cara mais de passe, não é um cara assim de tanto drible, um cara de tanta profundidade assim. É um cara mais, por exemplo, o Miller possa chegar, fazer uma tabela, trocar um passe. O Stanisic também chegando de trás. Tem essa também possibilidade aí com o Sabitzer chegando. E Acho que eu inclusive acho que isso vai acontecer em algum momento. eu acho que a grande vantagem do Sabitzer é que ele é muito versátil, né? Ele se transformou na última temporada do Leipzig ali num volante, às vezes até no momento de saída de bola, num primeiro volante mesmo, não é nem num segundo volante. Mas já jogou de ponta, já jogou mais próximo do centroavante. Sim, jogou de Então, atacante já, jogou de segundo é, atacante. já jogou de tudo e chega aí para essa versatilidade. Eu não me atrevo a discutir aqui essa historiazinha de Bayern predador da liga, sim ou não. Ainda pretendo fazer. Eu até já falei um pouco sobre isso no Twitter. Ainda quando o Bayern tinha contratado o Upamecano, vou reviver isso. Mas aqui no Chucrute a gente não vai entrar nessa polêmica vazia, não. Beleza. A discussão de se Sabitzer vai ser bom para o Bayern ou não, ou se ele vai ser bom para o Leipzig ou não, a falta que ele vai fazer para o Leipzig ou não, essa sim é importante, mas, Uhum. enfim, não me agrada a outra discussão. Agora, bom, acho que é realmente, então, um jogo muito bom do Bayern, né, para gente concluir. Outra coisa que eu achei interessante foi o Nagelsmann colocando o Sané para jogar no momento certo, o Bayern já tendo vencido. Sem muita. E aí, ele precisando de confiança, ele aparece para fazer um gol. Na verdade, uma E assistência pro gol. Ele deu assistência pro Lewandowski. uma assistência para o gol do Lewandowski, isso. Obrigado pela correção. Uhum. E vale dizer que o Bayern, tanto o Lewandowski quanto o Bayern de Munique quebrando recordes, né? O Lewandowski chegou a 16 jogos seguidos marcando gols por todas as competições pelo Bayern de Munique, né? E 13 dentro da Bundesliga, e o Bayern de Munique 50 jogos consecutivos fazendo gol. É realmente impressionante. Agora, Guilherme, você não quer bater um pouquinho no Hertha, não? Vai deixar passar? Vamos. Não, vamos lá. É assim, as minhas grandes críticas ao Hertha, eu acho que, poxa, eu imaginei, talvez pode ser por própria culpa minha, porque eu depositei muita confiança no Fred Kovic para montar esse time. E, por enquanto, a gente vê os mesmos erros de Arne Friedrich e o Michael Pritz. Os mesmos erros. Não, mas Você, o por Prince exemplo... saiu. Chegou o Não, então, Bobic, não mas foi? sim, ele Tá, você está foi... falando Isso, ainda os mesmos erros, o os legado. mesmos... O legado. Isso, exatamente. Então, Ok. você tem cometido os mesmos erros, né? Você perde o Cunha, que é um jogador que o Hertha... Não vamos ser mentirosos, o Hertha quis se desfazer do Cunha. E trouxe o Belfodil, e você não tem reposição para esse jogador. E quem agora está tentando decidir jogo é o Jovetic, que se machucou nesse jogo contra o Bayern. Então é um começo assim nebuloso, porque o Hertha é um time que simplesmente só se limita a defender quando consegue. O jogo de ontem foram erros muito primários. O Hertha dava espaço
no meio-campo, entre o meio-campo e a defesa, que nenhum time pode oferecer ao Bayern. Isso foi latente, tanto que o gol só sai em os 5 minutos porque o Kimmich consegue encaixar, porque o Kimmich consegue virar uma bola para a direita e o Gnabry sai driblando meio mundo e depois encontra o Lewandowski sai no Davies e sai o gol depois, no Miller. Enfim, são muitos erros assim de planejamento. O Belfodil de 500 milhões de euros, pô, lamentável. E é isso. Acho que é um somatório total que o erro começa lá de cima de quem contrata. Você traz. Você esvazia o seu plantel, né? Tirando Guendouzi, Löwen, Leque, enfim. Mas você contrata. Agora o Matheus Cunha. Mas você contrata Belfodil, você contrata Camp, que não são jogadores assim. Eu não tenho nada contra o jogador, até porque eu não conheço muito. Mas que você olha assim, você não. Cara, o que esse cara vai resolver? O teu problema. E fora que você está dependente hoje de jogadores que fisicamente são frágeis. Boateng, Zerda, o Pekarik, que eu não consigo descartar, é o melhor lateral do Hertha da posição, o melhor lateral direito. O Hertha, olha, eu não duvido nada o Hertha não brigar de novo para não cair, que sabe entrar num período de repescagem. Isso se nada mudar. Porque as coisas estão muito feias, o seu principal atacante não gera jogo nenhum. Você é muito dependente do Zelk, que é um jogador que pode até ter a imposição física dele, mas ele não consegue receber a bola, consegue dominar, consegue ganhar a segunda bola e fazer o teu jogo fluir. Então são pontos assim assustadores que o Hertha demonstra de futebol hoje. Bom, pois é, depois de você ter cornetado bastante aí o Hertha, agora eu acho que é a hora de eu te dar a oportunidade de você falar bem de um time. E mais do que isso, você vai falar bem do seu time. Olha que coisa legal. Porque o Borussia Dortmund, no momento, é o 5º colocado, né? Depois aí venceu o Frankfurt na primeira rodada e aí fez uma partida. E aí fez uma partida bem ruim contra o Freiburg na semana passada, perdeu de 2-1. Inclusive o Freiburg é o 4º colocado, a gente ainda vai falar, está com 7 pontos, mas agora venceu o Hoffenheim num jogo bastante impróprio para cardíacos, digamos assim. Cara. Nossa. Assim, bem complicado. Se você sobreviveu a essa partida, dá para dizer que seu coração tá em ordem, né? Porque o Dortmund, depois de um 0-0 no primeiro tempo, abriu o placar, né? Um gol até interessante do Reina. Aí o Hoffenheim buscou o empate, o Dortmund pulou novamente na frente com Bellingham, o Hoffenheim foi aos 90 ou foi aos 89? Me ajuda aí. Foi aos 44. Foi aos 44. Então aos 89, isso. 44 do segundo tempo. O Hoffenheim conseguiu empatar com o Dabur. E aí quando a gente pensa que o jogo já se encerrou, ainda tem um tal de Erling Haaland, e num lance assim que podia ter saído o gol, um chute, defesa do Baumann. Segundo chute do Moukoko, defesa do Baumann. E aí aparece Erling Haaland para colocar no único lugar do gol que não estava coberto por algum jogador do Hoffenheim, que era justamente junto ao travessão. Ele coloca a bola ali e o Borussia Dortmund vence a partida por 3-2, uma partida que, na minha opinião, foi boa. Assim, não foi... talvez o Dortmund pudesse até ter tido uma vida um pouco mais tranquila. Você gostou da partida aí dos aurinegros, Guilherme? Assim, eu acho que o processo do Rose, acho que ele começou muito lá em cima e ultimamente nesses últimos 2 jogos tem baixado um pouco. Eu acho que a gente começou uma expectativa muito boa, porque o jogo contra o Wien Wiesbaden foi um jogo muito tranquilo. Na Copa da Alemanha, obviamente, não é um grande teste, mas ali, para você demonstrar sua força, eu acho que é alguma coisa válida. Principalmente contra um time ainda que seja profissional, né? Contra um semi-amador não tem como. E a estreia, com certeza a estreia contra o Eintracht Frankfurt deu uma esperança, que seria uma temporada espetacular, uma equipe com um ritmo muito acima do normal, muito agressiva, fazendo gols com muita tranquilidade, poderiam até ganhar até mais de 5-2. Então, você vê o Dortmund ainda com muitas dificuldades de criação de jogo, lembrando muito ali os tempos tristes do Lucien Favre, Peter Stöger, enfim, esses treinadores que passaram pelo Dortmund recentemente, e você é muito dependente de algum talento ali, algo ali individual para você conseguir fazer alguma jogada, né? Eu gostei muito do Reus no primeiro tempo, eu acho que o Reina,
apesar de me irritar bastante ainda com essa oscilação, até porque é da idade, perder muitos gols tranquilos. Fez um bom jogo, apareceu ali, trabalhou bem a bola com o Malen e com o Guerreiro pelo lado esquerdo. E foi meio que um desafogo no primeiro tempo, ainda que a gente não tivesse feito gol. E no segundo tempo, eu achei que logo o gol no início deu um conforto muito bom. Uma jogadaça do Guerreiro, acionando o Reina, que fez um gol e tirou um pouco ali até mesmo da pressão, né? Porque ele já não vinha jogando jogos feito bons jogos. E ali eu acho que o jogo começou a cair muito de ritmo do Dortmund, nossa equipe foi perdendo fôlego, e o Hoffenheim foi crescendo, que até num lado do campo incomum, né? O Hoffenheim pressionou o jogo muito pelo lado direito, com o Akpoguma e o Baumgartner, que geralmente o lado forte do Hoffenheim é a esquerda, com o Raum e o Bruno Larsen. Isso também expõe um outro problema do Dortmund, que não é de hoje, que é a lateral esquerda, parte defensiva do Guerreiro. O Guerreiro precisa ser bem suportado, precisa ter um bom suporte, seja de quem esteja jogando no lado do campo. O Reus não estava aguentando dar esse suporte a ele. Então, isso aí é um ponto que tem que ser corrigido urgentemente. E foi isso, né? Depois do final, acho que foi loucura. Eu me senti. E foi até curioso para mim, pessoalmente falando, porque eu tive uma sensação que a gente não ia perder aquele jogo. Eu sabia que naquela bola que botou a bola no carro, repôs a bola em campo, eu sabia que ia sair o gol de alguém. Foi muito estranho. Eu sou muito sensitivo com jogo de futebol, é uma parada assim que me pega muito. Às vezes eu tenho certeza que aquilo ali vai acontecer, e simplesmente por dedução, por sensação. É estranho isso, mas pelo menos é divertido quando acontece de fato como a cabeça enxerga. Perfeito. Não, eu não sei, eu achei um jogo bom do Dortmund. Claro que não foi no nível do Frankfurt, mas eu achei um jogo assim, incomparavelmente melhor em relação ao Freiburg, também não dá para priorar, né? Talvez uma ironia, eu achei até o primeiro tempo, mesmo que não tenha saído gol, eu achei a ideia do primeiro tempo do Dortmund melhor, a execução talvez não, mas a ideia, porque eu vi muitos passes verticais, muito mais passes verticais do que o que a gente viu contra o Freiburg, por exemplo, sim, né? Sim. Mas também ali também ia muito de perfil também. O time do Dortmund contra o Freiburg entrou meio sem vontade, né? Também basta também você querer jogar. Isso foi uma crítica até do Marco Rose na coletiva do jogo passado. Poxa, sim, o Dortmund, ele tinha condição de ganhar aquele jogo. O time estava lá, o time conseguia ter bola por dentro, mas não fazia. E contra o Hoffenheim eu vi isso acontecendo, mesmo no primeiro tempo. Não que a gente teve grandes chances no primeiro tempo, mas assim, dava para ver que tinha ali a ideia do jogo vertical surgindo, do Haaland associando com o Reus e combinando legal, e o Bellingham chegando de trás, junto para auxiliar, e aí o Guerreiro, como você falou, pelo lado esquerdo, o Reina também juntando com essa galera. Então, assim, no primeiro tempo já viu isso. E aí no segundo, o primeiro gol é um exemplo disso, já no segundo tempo, mas o exemplo de que isso funcionou. Né, que é justamente essa combinação toda, com o Bellingham dando o passe final, o Reina chegando para fazer inclusive uma bela finalização. Um belo chute. E aí eu vi a mesma coisa que você. Achei que depois do gol o Dortmund relaxa demais, a bola passou muitas vezes muito próxima ali da área do Dortmund, né? Cruzamentos e não sei o quê. E aí eu vi, olha, pode ser que dê ruim em algum momento, tanto é que deu, né? E aí você já citou bem o problema defensivo do Guerreiro, não preciso me alongar mais nisso. Só que, e aí, mais uma vez, a importância da força mental. O Dortmund 2 vezes teve a força mental para ir buscar 2 gols depois de ter sofrido gols de empate, né? Então isso é importante também. E para finalizar essa análise em relação a esse jogo, em relação ao Dortmund, 2 destaques individuais. O primeiro, Bellingham, que para mim a gente até concordou no Twitter, absurdo. né? Esse cara é assim, absurdo. é incrível mesmo. Eu tenho mais medo de perder ele hoje. Eu tenho mais medo de perder ele hoje do que o Haaland. Bota aqui na mesa. Cara, eu tenho mais medo de perder ele hoje do que o Haaland. Não, eu não vou afirmar isso. Acho que a importância do Haaland ela é. Não, cara, ela ultrapassa qualquer. Não, eu sei que você falou. Que define jogo. É o cara que define jogo. Exatamente. Mas é porque assim, cara, o Bellingham, quando foi contratado, foi 17 milhões de euros, né? Ou algo parecido com isso. Eu falei, nossa, tá gastando 25. Demais num jogador que é 25 milhões de euros, meu Deus.
Então eu falei, nossa, tá gastando demais, um jogador que é mais uma aposta do que uma certeza. E, cara, ele tá justificando tudo isso em campo, porque ele participa do jogo desde trás, ele chega na área para finalizar, ele consegue associar bem com os laterais, com os dos dois lados, ele combina muito bem com o Royce, então, assim, eu tô impressionado mesmo com esse início. Aliás, ele talvez tenha sido um cara que tenha se salvado no jogo da semana passada contra o Freiburg, né? Sim, Talvez tenha foi sido ele que se salvou, com certeza. Pois é, o único ponto alto. E nessa partida contra o Hoffenheim, para mim, o nome do jogo, né? Mesmo o Haaland tendo sido decisivo no final. Outro destaque individual, Kobel. Garante pontos, viu? Sim. 2 defesas Nossa, assim, é goleiro absurdas. Goleiro de 3 pontos. Que o início dele no Dortmund é realmente bastante promissor. Talvez se não fosse ele ali, esses 3 pontos não chegariam para os aurinegros. Naquela cobrança de falta do Kramaric, eu pensei, caralho, velho, aquela bola, se fosse o hit abaixo da trave, a bola teria entrado. O Dortmund tem um goleiro de 3 pontos, desde o Weidenfeller, eu diria. Então, é isso, gente. Você contratar certo, tá aí, tá mostrado, tá exibido. Gregor Kobel. É isso mesmo. E só destacar o Hoffenheim, que não fez uma péssima partida, né? Principalmente ali no segundo tempo, conseguiu. Aliás, o Hoffenheim, historicamente, impõe dificuldades ao Borussia Dortmund, né? E dessa vez não foi diferente. Só que o Dortmund acabou conseguindo a vitória, né? Acho que o Kramaric, até jogando numa posição um pouco diferente que ele vinha jogando, né? Isso até um ponto que eu gostaria de comentar aqui com você. Manda bala que você vai falar isso melhor do que eu. É que nesse novo modelo do Sebastian Hoeneß, né, o Hoffenheim joga, alternou muito na temporada passada, 3 zagueiros, 4-2-3-1, eu sei que esses números são bandos relevantes para vocês, mas, assim, só para dar o posicionamento dos caras em campo, o Kramaric era um cara mais de centroavante, mas nessa temporada ele tem sido mais meia, e isso tem ajudado muito o Hoffenheim nos jogos. 4 assistências. Então, é exatamente isso que está aparecendo. Porque, assim, a bola tem, às vezes, batido muito e voltado no Raum e no Brun Larsen, e quando o Stiller, principalmente, que é o principal articulador desse Hoffenheim, consegue acionar o Kramaric, o jogo começa a andar. A bola chega no ataque, o Raum aparece para um cruzamento, o Brun Larsen parte para um drible. Então, ele aparecendo para esse time tem sido fundamental. E outro ponto que eu gostaria de destacar também, apesar de ele não ter sido tão importante assim, foi o Adamian. O Adamian com o Sebastian Hoeneß nessa temporada está crescendo de novo. O Willas Bebu que está machucado. Infelizmente, eu acho que ele já está atrás da minha visão do Adamian. Então, é um ponto aí que o Hoffenheim nesse jogo, apesar de o Adamian não ter ido tão bem, é um cara que tem ido bem. Além também do Georginio Rutter, que tem entrado bem também. Aí o Hoffenheim parece que está se reencontrando de novo até um nível de futebol legal. Pois é, exatamente. Bom, e seguindo aqui então, né, a gente falou muito dos times da ponta da tabela, vou falar de um time que está decepcionando muito. Decepcionando realmente além da conta, também com um novo técnico. Estou falando do Eintracht Frankfurt, de Oliver Glasner, que a gente citou lá no início do cast. São só 2 pontos em 3 jogos e ainda foi eliminado na Copa da Alemanha pelo Waldhof Mannheim. Guilherme, eu jogo a bola para você. O que dizer desse Eintracht Frankfurt que perdeu muitos jogadores? Parece agora que vai perder mais um, né? Você pode, se quiser detalhar melhor isso. E não está se encontrando nesse início de temporada. Né? A perda do Kostic vai ser uma perda difícil, porque era o cara que, nesse tipo de jogos como o de ontem, ele pegava a bola e resolvia o jogo. Botava uma bola na cabeça do André Silva. Vai lá, Silva, faz. Pá. Mas hoje, sem os dois, tem sido muito difícil para o Frankfurt definir os jogos. Eu acho que o torcedor do Eintracht Frankfurt, que obviamente acompanha a partida, ficou meio que sem entender como o time perdeu os 3 pontos ontem. Porque assim, até o minuto 70, 75, o jogo estava na mão, o jogo estava controlado. O Arminia tinha muita dificuldade de criação. O Kloss, que era o principal cara ali para ganhar a segunda bola, para fazer o jogo do Arminia entrar, ele não estava jogando bem. O Indica e o Hinteregger eles estavam impecáveis na marcação dele. Então, assim, o Frankfurt conseguia ter controle, né? O Rustic e o Sov jogaram muito bem ali para armar o time, para conseguir gerar ali vantagem na saída de bola, acionar bem o Kamada
atrás da linha de meio campo do Arminia, para assim combinar, trocar bons passes ali com o Haug, que para mim é o melhor jogador do Frankfurt no jogo, e também trocando muito de posição com eles dois, Haug, Borré, e até mesmo o Lindstrom, que baixava muito para o meio. Então foi um Frankfurt assim, muito agradável de ver jogar. Eu particularmente gostei do jogo de ontem, mas que ele foi se perdendo pelo também o cansaço físico e as ingerências da beira do campo do Oliver Glasner, né? O Oliver Glasner deixou o Arminia também gostar do jogo. O time do Frankfurt estava muito cansado. O time do Frankfurt correu muito. O Frankfurt estava marcando lá em cima. Isso aí desgasta você. Se você não recupera a bola na frente, então essa demora do Glasner em mexer, em socorrer o time, também contribuiu muito para o Arminia crescesse no jogo e até chegasse o empate. E quando o jogo empatou com o belo Patrick Wimmer, tá? O Patrick Wimmer entrou e destruiu. Acho que o Hack também que estava jogando foi muito bem por parte do Arminia, além do sensacional e do Fabian Klosch, que esse cara é espetacular. Enfim, e quando o Frankfurt quis tentar reverter, o jogo já estava empatado e não tinha muito tempo para o que fazer. Perfeito. Só complementando a informação, Kostic está fazendo greve no Eintracht Frankfurt, né? Ele não foi treinar sem autorização do time. Diferente, por exemplo, do Sabitzer, que a informação oficial do Leipzig... ele está machucado. Exatamente. Bom, aí acredita quem quer. Eu, por exemplo, sinceramente acredito. Acho de verdade que ele realmente está machucado. Mas acho que ele vai para o Bayern de Munique. Eu também. Mas enfim, voltando para o Frankfurt, então... O Kostic, na minha visão, é realmente... não quer mais, quer sair. E assim, aí eu ia entrar. Quando um jogador brasileiro, a gente desce o cacete aqui, com a perdão da expressão, quando um jogador brasileiro faz isso. Fala que é antiprofissional, que não sei o quê. E é antiprofissionalismo mesmo, para deixar claro. Mas aí também, quando não é um brasileiro, a gente tem que falar aqui, né? O Kostic está com uma postura antiprofissional em relação ao Eintracht Frankfurt, porque ele tem um negócio chamado contrato. Se o Frankfurt não quer vendê-lo, é direito... O Lazio, pelo que eu ouvi, está querendo oferecer 10 milhões de euros, que é um valor baixíssimo, pelo que o Kostic fala. Na verdade, é 15, né? Mas foda-se, é abaixo. Assim, é abaixo do que ele vale. Enfim, então... E o Frankfurt quer 35, talvez. E mesmo que o Lazio tivesse oferecendo 100 milhões de euros, se o Frankfurt falasse, não quero que ele fique aqui, tem um negócio chamado contrato. Não sei que tem uma cláusula de rescisão, mas aí está no contrato também, né? Seja como for. Então, enfim, é um absurdo o Kostic não ir treinar, enfim, se recusar a jogar. Quando o Aubameyang fez isso lá em Dortmund também, o próprio Dembélé chegou a fazer, a gente desceu o pau aqui, agora tem que descer no Kostic também, porque isso é um absurdo. E outra coisa também, eu vou criticar o Hinteregger aqui, que é um zagueiro que eu gosto pra caramba. Pô, Hinteregger, que porcaria é essa? Que de capitão tu é, cara? O cara foi complacente com a atitude do Kostic. O cara não foi enérgico. O cara, não, ele já ajudou muito a gente. Agora a gente tem que entender. Ô, meu irmão, que foi isso, cara? O Kostic era quem na fila do pão? O Kostic jogou onde no Hamburgo? Ô, Guilherme, isso aí tem nome. É corporativismo. Se o Hinteregger precisar fazer isso um dia, ele vai fazer. Entendeu? Essa que é a questão. Mas enfim, enfim, vamos aqui seguir se ater no jogo. Vou até, na verdade, seguir com o podcast, falando agora sobre outros jogos, né? Tivemos aí uma vitória. A vitória em si do Freiburg não é surpreendente. O que surpreende é a campanha, né? São 7 pontos, 2 vitórias e um empate. E esse empate foi na estreia contra o Arminia Bielefeld, em que o goleiro Ortega fez a partida da vida dele. Não, mentira, não fez a partida da vida dele porque ele está em alto nível. O Ortega, goleiro do Bielefeld, né? Mas enfim, se não fosse pelo Ortega, o Freiburg certamente teria vencido e estaria hoje dividindo a liderança com o Wolfsburg, o que seria algo sensacional. Mesmo assim, é o melhor início da história do Freiburg. E nesse fim de semana venceu o Stuttgart, fez 3 gols relâmpago, né? 2 gols do coreano Yeong e depois o terceiro gol do Röhler. Então aí... Não, o gol foi do Tzalai, né? Tô confundindo. Acho que o terceiro gol foi do Tzalai. Na assistência do Röhler. Enfim. E
E aí fez 3-0, jogando bem. O Stuttgart foi buscar, né? Chegou a fazer também, se o Freiburg fez 3 gols relâmpago, o Stuttgart também fez 2 gols relâmpago aos 45 e aos 46 ainda do primeiro tempo. E aí no segundo tempo, se antes o Freiburg tinha até pressionado um pouco mais o Stuttgart, aí passou obviamente a se defender, o Stuttgart atacando de uma maneira desorganizada, até porque perdeu muita gente recentemente, né? Perdeu Gonzalez, o Kaladzic está machucado, o Silas também ainda está machucado, Silas Vumpa, então com o ataque ainda tentando se acertar, e com o Borna Souza também pouco acionado, né? A principal válvula de escape do Stuttgart, o time não conseguiu fazer muita coisa nesse segundo tempo. O placar acabou ficando mesmo em 3-2, com o Freiburg usando muito justamente a arma do Stuttgart, que é atacando pelos lados. Venceu e está aí com 7 pontos. Uma coisa que me agrada muito nesse Freiburg é que você até tem um jogador que você pode chamar de o melhor do time, que seria o Grifo, mas não é o Freiburg não depende desse jogador. Né? Por exemplo, nessa partida o Grifo não foi exatamente um destaque, quem se destacou foi o coreano Yeong, às vezes quem se destaca é o Tsalai, às vezes é o Höhle, às vezes até é o Petersen, né? quando ele entra. Enfim, então tem vários jogadores ali para dividir o protagonismo, não só o Grifo, e é assim que o Freiburg vem fazendo campanhas bastante honestas nas últimas temporadas, e dessa vez começa muito bem. Né? Tivemos também um Colônia que está surpreendendo, que está muito bem, né? Tá aí com também o cadelo número 1 de Stefan Baumgart nesse podcast, cara. Eu sou fã desse cara. Eu ia citar Pô, justamente ele, porque assim, a gente se acostumou a ver o Colônia, mesmo o bom Colônia, aquele Colônia do Peter Stöger, que na temporada em que o Modeste fez 27 gols, e o Colônia chegou na Liga Europa, mas era um Colônia essencialmente defensivo e que dependia de um único cara, né? Cara, dessa vez não. O Colônia é um time que pressiona o adversário no campo de defesa, tenta roubar a bola, fez isso até contra o Bayern de Munique em alguns momentos, não é pouca coisa. Cara, o jogo do Colônia e Bayern foi um surto coletivo do Colônia. Eu adorei aquilo, velho. Pois exatamente. Eu vi o jogo depois e fiquei, caralho, cara, que time maravilhoso. Pois assim, e agora contra o Bochum, tudo bem que não era o melhor adversário do mundo, né? Então se esperava que o Colônia pudesse pressionar, mas pressionou muito bem. O gol do Colônia, o primeiro gol, foi sair só aos 36 tempo. Mas ali já era para dar tranquilamente 2-3-0. O colocou 2 bolas na trave nesse jogo, cara. Colocou 2 bolas na trave. E o Baumgart ainda mostrou estrela, porque ele colocou os 2 jogadores que fizeram os 2 gols do Colônia. Sim, o Schaub e o Lemperle. Inclusive, eu queria tocar nesse ponto aí do Lemperle, porque o professor, ele falou assim, olha, eu não tenho apenas 11 jogadores, eu conto com todo mundo, né? Então, obviamente, né, aquele jogo de passar confiança e tal, mas ele falou que, obviamente, que usar muito a base. E o Lemperle é um jogador da base do Colônia. E ele entrou poucos minutos, né? Ele fez a estreia dele na Bundesliga contra o Bayern na rodada passada e ele jogou bem. Mostrou alguma coisa, foi até melhor que o Utz em campo, que todo mundo pensa que ia ser o grande destaque, mas até aqui, na minha humilde visão, é o Modeste, não tem como. O cara tá amassando, apesar de só ter feito um gol na temporada. Mas você sabe que hoje o Colônia, ele não tem só 11 jogadores, ele pode contar com o banco. O Luiz Schaub entrou e está ajudando consistentemente. Ontem o Duda também foi titular por causa exatamente dessa lesão do Woods. Então tá um plantel muito redondinho. Chegou o Lukaku nessa semana, o Meré, enquanto o time Rubens está machucado e o Meré tem jogado, o Meré jogou muito bem contra o Bayern, apesar de ter falhado no segundo tempo nos gols do Bayern. Enfim, então, o professor conseguiu arredondar esse Colônia muito bem. E isso também tem outra coisa, né? A gente já via coisas boas, apesar de ser às vezes até meio cômico ver o Paderborn jogar, mas agora ele tem peças melhores. Então, obviamente, se você tem peças melhores, o teu nível de jogo com a tua proposta vai ser potencializada de forma melhor. E isso está muito bacana de ver. Eu só temo por uma coisa, se o El Shikri sair, porque o El Shikri saindo é uma perda muito pesada, porque o que faltava muito no Paderborn dele era ter um volante que cobria longos espaços, fazia coberturas de espaços muito grandes. E o El Shikri é esse cara, é esse limpa-trilho. O cara ajuda tanto na saída de bola ali, tanto na defesa, para cobrir espaço, para pressionar. É um jogador que
conecta melhor os setores ali da defesa e o ataque. Então é um jogador assim, vital dentro dessa estrutura aí que o Colônia não pode nem pensar em perder. Depois dessa aula aí de Colônia que a gente teve do Guilherme, passando aqui para os 2 jogos restantes, outro time que eu estou muito curioso para ver, aliás, tem 3 times que eu estou curioso para ver, que na temporada passada ficaram na segunda metade da tabela e que começam bem e que eu realmente quero ver. 2 a gente já falou aqui, o Freiburg e o Colônia, e o terceiro justamente o Mainz, que venceu por 3-0 o Greuther Fürth, e também começa bem, né? 2 vitórias, 1 derrota. Depois teve uma partida irreconhecível na semana passada diante do Bochum, é verdade, né? Que o Bochum ganhou de 2-0, mas voltou ao alto nível, ganhou de 3-0 do Greuther Fürth, ok, tendo menos posse de bola, mas sendo muito mais efetivo no ataque, com muito mais chances claras, sendo assim, pressionando no campo de ataque, mesmo tendo menos posse de bola, como se tornou até um pouco a característica do Bo Svensson, que é um time que se adapta ao adversário. Contra o Fürth buscou essa pressão, fez 3-0 e também aí com início promissor. Vamos lembrar que o Mainz na temporada passada já tinha ficado em 5º lugar no retorno, e dá para dizer que começa bem, apesar de uma tabela relativamente fácil, porque enfrentou os 2 que vieram da segunda divisão, né, o Bochum e o Greuther Fürth, mas na primeira rodada ganhou de ninguém menos que o Leipzig, né? E com ainda 11 jogadores a menos, cara. Esse cara, isso aí foi absurdo o que ele fez, o feito que ele fez. Exatamente. Exatamente. E o jogo que falta aqui a gente comentar, jogo que aconteceu também hoje no domingo, além do Wolfsburg e Leipzig, o Union Berlin, depois de 2 empates e de ter se classificado sem grandes dificuldades para a fase de grupos da Conference League, enfrentou talvez o adversário mais difícil até aqui, o Borussia Mönchengladbach. Não, tudo bem que o Leverkusen está no mesmo nível, vai. Mas enfim, enfrentou o Borussia Mönchengladbach hoje, e fez 2-0, né, sem grandes... Eu não vou dizer sem grandes dificuldades, né? Não foi aquele jogo que o Union Berlin massacrou, mas até porque o Gladbach, eu diria que começou melhor, conseguiu trocar passes interessantes, estava com uma criatividade ali no meio campo interessante, só que um erro do zagueiro Beyer, que estava substituindo o Ginter machucado, acabou gerando um gol do Union Berlin, né, o primeiro gol do Gieselmann, e aí o Union Berlin melhora no jogo, usa muito bem dos contra-ataques. Max Kruse, mais uma vez, aparecendo muito bem para dar uma senhora assistência para o Avoni, que é outro jogador aparecendo muito bem nesse início de temporada, fazendo gol em todos os jogos até aqui. Não fez semana passada, né? Acho que errei nessa informação. Nem ia te corrigir. Eu ia só te falar uma parada, que era exatamente isso aí que você falou do Avoni e do Kruse. Eu vou ser sincero, eu tenho muitas restrições ao Avoni. Eu acho que é um jogador que, assim, ele é muito força física, muito batalhador e tal. Tem muito essa cara aí do Union Berlin, realmente. Mas, assim, é um cara que eu sei que quando você tiver que contar com ele num jogo que tá mais pegado, tá mais difícil e você tem que resolver, ele às vezes pode pipocar e você fraquejar. Apesar de no jogo passado, contra o Hoffenheim, quando o Union Berlin toma o 2-1, ele vai lá numa bola vadia e resolve o jogo. Mas isso não posso dizer também que é uma constante. Mas essa dupla aí nesse início de temporada tá muito bem. Não só atacando, não. São elementos fundamentais da marcação também. Eles alternando a pressão do jogador adversário que sai com a bola. Estão orientando bem a saída de bola do adversário. Aí o Union Berlin sobe a marcação, recupera a bola e vai contra-ataque de novo. É assim que o Union joga, é assim que o Union sabe fazer futebol. E tem sido produtivo. O Union está lá em cima. Exatamente, não, acho que é bem isso mesmo. O Gladbach que não tá bem, né? Depois de mostrar bastante coisa legal contra o Bayern de Munique, né? Aquele 1-1, 2 jogos bem ruins. Tudo bem que semana passada teve um monte de lesão. Os caras estão zicados pra porra também. Semana passada tinha alguma zica ali, realmente. Perdeu de 4-0 pro Leverkusen. Agora jogou sem vários jogadores, né? Sem Thuram, sem o Ginter, que eu já citei, sem o Lainer. Então, mas de todo jeito perdeu sem jogar bem, né? Assim, não jogou exatamente bem, apesar de um início ali, como eu falei, relativamente ok, né? Bom, com isso a gente fecha aqui a análise da rodada, falamos aí dos 9 jogos, e a gente volta já para
para falar sobre segunda Bundesliga, Frauen-Bundesliga e também eleger os destaques da rodada. Bom, para falar de segunda Bundesliga, claro, como não poderia deixar de ser, a gente vai ouvir o Mister Segunda Bundesliga. Aliás, esse apelido aqui que foi cunhado pelo meu parceiro Guilherme Monteiro. Né? A gente vai ouvir o Mister Segunda Bundesliga, Thiago Barbosa. Olá pessoal do Chucrute FC, que está falando o Thiago Barbosa do Bundesliga Brasil 2. Falar o que aconteceu nesta quinta rodada da Zweite Liga, com todos os jogos acontecendo neste final de semana. Vamos lá o que aconteceu nesta quinta rodada. Nas partidas de sexta-feira, o Nuremberg recebeu o Karlsruhe e venceu por 2-1. O Sandhausen recebeu o Ingolstadt e foi derrotado por 2-0. Já nos jogos do sábado, o Darmstadt recebeu no Hannover 96 e venceu por 4-0. O Heidenheim recebeu o Hamburgo e ficou no empate sem gols. O Holstein Kiel recebeu o Ergas Big Alve e venceu por 3-0. O Schalke 04 enfrentou o Fortuna Düsseldorf e de virada venceu por 3-1. Nos jogos de domingo, o Dynamo Dresden recebeu o Paderborn e foi derrotado por 3-0. O São Paulo recebeu o então líder Jan Regensburg e venceu por 2-0. E o Werder Bremen recebeu o Hansa Rostock e venceu por 3-0. A classificação atual está assim: o Jan Regensburg na liderança com 12 pontos, seguido do vice-líder Paderborn com 11 pontos e o terceiro colocado Dynamo Dresden com 10 pontos. Já na zona de rebaixamento, o Ingolstadt é o 16º com 4 pontos, seguido do Hannover 96, que é o 17º com 4 pontos, e o último colocado, o Ergas Big Alve, com 3 pontos. Esse foi o melhor que aconteceu nesta quinta rodada da Zweite Liga. Um grande abraço a todos e até a próxima. Obrigado, Thiago. Valeu aí, como Vitor, sempre. só um recado rápido. Nas próximas 2 semanas, pessoal, a gente deve gravar um programa sobre a segunda divisão. Então aí fica ligado aí que vai ter coisa boa no seu feed aí. A gente vai fazer um recap dessas 5 primeiras rodadas que aconteceram na segunda divisão. Então, torcedor do Schalke, torcedor do Werder Bremen. Torcedor do Werder Bremen, me aguarde que eu vou sentar a mamona aí no Frank Baumer e no Clement Fritz aí que eles estão merecendo. E no Schalke também, tá? O Schalke ganhou o jogo de ontem, mas o processo tem que andar mais rápido, não pode dar mole não. Porque a segunda divisão, olha quem tá na frente lá, ó, é o Ian. E o Ian jogando muito. Não é cavalo paraguai não. Salve Jan Regensburg, isso aí. Bom, e é isso, né, de segunda divisão. E a Frauen-Bundesliga teve início esse fim de semana, né, bastante interessante aí. E tivemos aí, para começar, os 3 times alemães que estão na Champions League feminina venceram as suas partidas. Né, o favorito e atual campeão Bayern de Munique venceu por 8-0 o Werder Bremen, é isso mesmo, não perca a conta, 8-0. O Wolfsburg também venceu com tranquilidade o Turbine Potsdam por 3-0 e o Hoffenheim venceu o Freiburg por 2-1. Né? Então são esses aí os líderes. O Leverkusen também venceu por 3-0 o Carl Zeiss Jena e o Eintracht Frankfurt fez 2-1 no SC Zahn. Além disso, empate entre SGS Essen e FC Köln. Bom, e é isso. Guilherme, já manda aí pra gente quais são seus 3 jogadores de destaque e qual é o gol da rodada. Gol da rodada, Haug, gol do 1-0 do Eintracht Frankfurt contra o Arminia. Os meus destaques, vai ficar Leva, vai ficar o Haug e vai ficar o Haaland. Boa. Bom, cara, meu gol da rodada, eu vou ficar com o gol do Thomas Müller, até pelo corta-luz do Lewandowski. Mostra que ele não é um atacante egoísta, né, como é padrão normalmente de atacante, porque ele poderia ter chutado aquela bola e a chance dela entrar era grande também. Ele deixa para o Thomas Müller, porque vê que ele está numa posição melhor. Então, foi até não engraçado. Só pelo corta-luz, mas por toda a jogada. Fala. Foi até engraçado que o Müller, na entrevista coletiva depois do jogo, ele comenta: parece que o Robert também perdeu um pouco de fome de gol e deixou passar essa. Foi algo nesse sentido. Foi algo nesse sentido, sim. Que ele falou lá pro Lewandowski, e o Lewandowski começou a rir. Exatamente. Então, fiquei aí com o gol do Müller. Cara, meus destaques... a gente só foi unanimidade no Lewandowski, porque aí não tem jeito. Mas além deles dois, eu pelo Dortmund eu fiquei com Bellingham e o Yeong do Freiburg.
E é isso. Com isso, fechamos aí esse episódio sobre a terceira rodada da Bundesliga. Na próxima semana a gente com certeza se vê aqui. Um grande abraço a todos e valeu!